Graça e paz, irmãos. Irmãos, em lives anteriores, eu já considerava com os irmãos a questão do falso profeta, né? Inclusive até nos materiais da aula de profetismo, que está sendo posta no YouTube também, nós temos considerado sobre isso, certo? E é interessante que todas as vezes que nós falamos em falso profeta, né, nós nos lembramos basicamente daquilo que é dito lá em Deuteronômio sobre alguém que prega outros deuses, certo? Mesmo depois de ter feito alguns sinais. E a gente estudando sobre falsa profecia e falso profeta, percebe-se que nós temos níveis de falsa profecia, níveis de falsos ensinos. Eu me recordo muito de um texto que se encontra lá em Jeremias 28, vou pegar a escritura aqui, Jeremias 28, sobre a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. E é interessante esse relato, certo? Porque se você vê Jeremias 28, verso 2, vai dizer da seguinte forma. Eu vou começar do verso 1, tá? No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º do 5º mês, Ananias, filho de Azur, e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, veja só o que é que esse profeta falou. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então ele fala que dentro de um período, 2 anos, o verso 3, que Deus iria trazer aqueles que Nabucodonosor tinha levado. Certo? No verso 4 ia trazer Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia. Aí Jeremias, no verso 5, se você observar ali, Jeremias vai dizer, beleza, ok. Para ser bem, usar uma linguagem bem bíblica, né? É dito no verso 6, o profeta diz, amém. Assim faça o Senhor, confirme ao Senhor em as tuas palavras que tu profetizastes e torne a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas só que Jeremias dá uma advertência a Ananias. Ele vai dizer da seguinte forma, verso 7, olha, ouve aí o que eu vou te dizer, verso 8. Os profetas que houve antes de mim e ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetiza a paz, só ao cumprir-se sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Então, no verso 10, o profeta Ananias vai tomar os canzis do pescoço de Jeremias, né? Aqui nós temos uma ação simbólica que o profeta estava fazendo para mostrar aquilo que Deus iria fazer, o que já estava fazendo, né? Então Ananias pega esses canzis de madeira, certo? E fala na presença de todo o povo. Olha o que ele diz, assim diz o Senhor Deus, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de sobre o pescoço de todas as nações. Beleza, Jeremias o profeta se foi tomando seu caminho. Agora, veja essa coisa curiosa. Mas quando Jeremias sai, verso 12, certo? Quando Jeremias vai embora, veio a palavra do Senhor a ele. Nós temos aqui uma impressão profética, né? Estou lembrado dos meios, né? Que a gente trabalhou no material já de profetismo, só falar aqui para os irmãos, né? Então, a gente tem uma ação simbólica, que é a questão do canzil, e nós temos aqui, ó, uma impressão psíquica, que é justamente da inspiração profética, ou seja, veio a palavra do Senhor, certo? Veio a palavra do Senhor. E o que foi que o verso 13 diz? Vai falando Ananias dizendo, assim diz o Senhor, canzis de madeira quebrastes, mas em vez deles farei canzis de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, servirão. Aí observe o que é que Jeremias vai dizer para o profeta Ananias. Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiastes em mentira. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregastes rebeldia contra o Senhor. O que chama a atenção aqui, irmãos, é o seguinte, nesse evento aqui. Você não tem um Ananias pregando a respeito de falsos deuses, você não tem um Ananias falando a respeito de adorar o Senhor e adorar outros deuses, mas você tem Ananias falando algo que o povo queria ouvir.
Não é que os exilados da Babilônia voltariam, que o rei que for exilado voltaria. E que os canzis, aquele canzil de madeira que Jeremias andava para cima e para baixo, seria quebrado. Certo? Mas observa o que é dito. Quando Jeremias sai, a palavra do Senhor vem, não é? Um dos modos de Deus falar, não é, da impressão psíquica, que vai daí é que vai surgir a ideia da inspiração profética. Não é? A palavra do Senhor vem, Jeremias vai e fala para Ananias. Mas observa o teor da fala dele para Ananias: pregastes rebelião contra o Senhor. Então veja só, irmãos, a importância de pregarmos o que é correto e de procurarmos agradar a Deus e não a homens. A fala de Ananias agradava a homens, não é? Como muita fala de hoje em dia, muita fala de muita gente hoje em dia acaba agradando a homens e não a Deus, não é? Mas observa aquilo que é dito a profeta Ananias: o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que esse povo confiastes em mentira. Ou seja, uma pregação de Ananias, pregação boa, pregação agradável, não é? Pregação que acalentava o coração, pregação que massageava o ego, pregação que trazia esperança, não é? Mas era uma pregação mentirosa, mentirosa. E veja só o que é dito, o oráculo do Senhor para esse profeta: você pregou mentira, você pregou rebelião. Rebelião. Olha aqui, primeiro é dito: o Senhor não te enviou, tu fizeste este povo confiar em mentira. Certo? Observa isso, irmãos. E veja só aquilo que o Senhor diz: eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregastes rebeldia contra o Senhor. Alguém pode dizer rebeldia contra o Senhor em que aspecto? Rebeldia contra o Senhor por ter pregado mentira, rebeldia contra o Senhor por ter pregado algo que o Senhor não mandou dizer. E aqui eu fico pensando em tantos que estão pregando, sabe, coisas que agradam a homens, coisas que satisfazem o coração de homens e coisas relacionadas às suas plaquinhas denominacionais, coisas que o Senhor não mandou dizer, certo? Coisas que o Senhor condena, coisas que a palavra de Deus vai de encontro. Então, irmãos, pensemos: você que é membro de igreja, tenha cuidado com aquilo que você está ouvindo, aquilo que está agradando seu coração, aquilo que está massageando seu ego. Cuidado para que você não esteja acreditando em mentira. E você que se diz pastor e está pregando coisas que a palavra de Deus não manda, tenha cuidado também, porque você está pregando rebelião contra o Senhor. Pregar rebelião contra o Senhor não é somente eu mandar o povo adorar outros deuses, mas é eu ensinar, é eu pregar, é eu falar algo que o Senhor não mandou, algo que o Senhor não disse. E aqui, irmãos, volto a dizer, nós devemos ter cuidado, porque nós iremos comparecer diante daquele que é o Supremo Pastor para prestar conta do nosso ministério, daquilo que nós pregamos. Nenhum pastor será avaliado diante do Senhor Jesus por aberturas, por aquisição de igrejas, de mobília, sabe? Ninguém vai ser avaliado por isso, não. A gente vai ser avaliado por fidelidade, fidelidade na transmissão da palavra. Fidelidade na transmissão da palavra. Olha, o Senhor Jesus, falando lá dos fariseus, diziam que eles rodeavam o mundo para fazer homens prosélitos e acabavam tornando os homens 2 vezes mais dignos do fogo do inferno. Então tenham cuidado para que a gente não esteja fazendo isso, sabe? Tornando os homens 2 vezes dignos mais do fogo do inferno. E pregando para os homens rebeldia. E fazendo com que os homens creiam naquilo que a palavra de Deus não diz. Que a gente pense, que a gente reflita, que a nossa fidelidade esteja somente a Deus. Somente a Deus e não a placa de denominação. Placa de denominação não salva ninguém. O que salva é a cruz. A cruz é que salva o homem. Cristo ressuscitado. Cristo crucificado e ressuscitado é que salva o homem. E o Senhor Deus nos deu como pastores e mestres a igreja. Então devemos ter cuidado, irmãos, para que nós não sejamos chamados de falsos profetas, nem de falsos mestres. Tá? Que Deus nos abençoe. A Ele seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.